Mateus capítulo 24. E antes de lermos o texto da nossa meditação hoje, porque o nosso texto vai ser um pouco extenso, nós vamos lê-lo aos poucos para que a gente vá entendendo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu quero orar com você e por você, e principalmente, como já foi dito aqui, para você que está em casa, para que a sua concentração, o seu coração esteja totalmente voltado para a exposição da palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela Igreja Presbiteriana do Setor Bueno, igreja que me abençoou tanto e ainda me abençoa, Deus, desde os relacionamentos, as amizades que cultivamos aqui, até, Deus, tantas outras questões que essa igreja já foi usada pelo Senhor para me abençoar. E nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor me use, apesar das minhas limitações, apesar das minhas fraquezas, que o Senhor me use, Deus, para abençoar essa igreja com aquilo que é mais importante, que é a Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja cativo à Tua palavra, que o Teu Santo Espírito atue efetivamente em nossos corações, Deus, depositando a palavra no fundo do nosso coração, para que possamos colocá-la em prática, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, antes de começar aqui a ler o texto, eu queria dizer, vou romper com as regras da homilética e já quero falar para você sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre volta de Cristo. E a pergunta que eu já deixo é, você está preparado? Você está preparado para a volta de Cristo? Porque a gente se prepara para muita coisa e a gente vive num tempo onde as pessoas estão se preparando para aquilo que é incerto. Como assim? Hoje a gente olha nos noticiários, o mundo se prepara para o pós-pandemia, né? Até no nível estadual, nós temos aqui no nosso estado a Secretaria da Retomada, nós temos o encontro do G7 essa semana, tratou do mundo pós-pandemia, o mundo se prepara para o pós-pandemia. Mas é certo que haverá um pós-pandemia? Ninguém pode dizer. Nós cremos que sim. E eu não estou sendo aqui alguém que está trazendo um discurso assim, negativista, não, meus irmãos. Eu só estou dizendo que nós não sabemos quando isso vai acontecer ao certo. E às vezes a gente se prepara muito bem para essas questões que são incertas. Nós nos preparamos muito bem para viagens de férias. E quem se preparava em fevereiro de 2020 para as viagens do ano de 2020, viu todos os sonhos, os projetos, os boletos que já estavam pagos da CVC irem por água abaixo. Porque a gente se preparava para o que era incerto. E tem uma única coisa que é certa. E talvez nós não tenhamos a mesma atenção para nos preparar para essa questão, que é a questão da volta de Jesus. Porque isso é certo. É certo que Jesus voltará. E se você não estiver aqui, ou eu, quando Jesus voltar, nós nos encontraremos com Ele o dia que nós fomos chamados por Ele, no dia da nossa morte. Então esse é um encontro certo que você tem na sua vida, que nós todos teremos na nossa vida, é o encontro com Jesus. O encontro com Jesus, seja na segunda vinda do nosso Rei, seja no momento da nossa morte. E a gente tem se preparado para isso, que é tão certo, com o mesmo empenho, com o mesmo cuidado com que a gente se prepara para questões da vida que são incertas. Eu queria trazer alguns exemplos de pessoas que se prepararam e se foram encontradas fiéis no momento em que, não que Jesus voltou, mas que elas foram ao encontro de Jesus e são mártires da fé, homens e mulheres que viveram no século XVI, que foram perseguidos e queimados em fogueira por conta da crença no nome do Senhor Jesus, por conta de uma fé genuína. Eu queria trazer aqui 3 exemplos só. O Robert Samuel, ele foi condenado à fogueira na Inglaterra em 1555. 11 homens e 2 mulheres foram condenados à fogueira em 1556 na Inglaterra. E esses 11 homens e 2 mulheres, os seus perseguidores, eles bolaram um plano para que aqueles homens e mulheres fossem
testados e fossem... A ideia dos perseguidores era que eles fossem reprovados naquele teste. E qual foi o teste? Eles separaram aquelas pessoas em 2 grupos. O primeiro grupo recebeu a seguinte informação das pessoas que tinham prendido eles. É o seguinte, o outro grupo, eles negaram essa fé e eles estão livres. E disseram a mesma coisa para o outro grupo. O outro grupo negou a fé e estão livres. O que vocês vão fazer? E essas pessoas foram encontradas fiéis. Foram queimadas na fogueira, mas se mantiveram fiéis, porque elas estavam preparadas. Estavam preparadas para o encontro com Jesus. E um último exemplo, Rollins White, ele foi condenado à fogueira também em 1555, também na Inglaterra. 3 exemplos de pessoas que foram perseguidas, na verdade, mais é um grupo, né? O segundo exemplo é um grupo, que foram perseguidas, mas estavam preparadas para se encontrar com Jesus. Guarde esses nomes, guarde essas histórias, lá no final eu vou voltar nelas. E nós, estamos preparados para esse encontro? Por isso eu pedi para você abrir Mateus capítulo 24. Quando a gente olha Mateus 24, os primeiros versículos, nós não vamos lê-los, mas é só para a gente entender o contexto. Começando o capítulo 24, na semana que antecede a paixão de Cristo, a morte de Jesus e também a ressurreição, Jesus chega a Jerusalém com seus discípulos, e os discípulos estavam agindo meio que como guias turísticos de Jesus. E os discípulos chegam no templo e mostram para Jesus, olha Jesus, como é o nosso templo, olha como é o templo, e vão fazendo aquela tour, né, com Jesus no templo. E aí Jesus aproveita essa oportunidade no seu último grande sermão e ele começa a falar sobre a sua segunda vinda. Ele começa falando sobre as questões que aconteceriam antes da sua volta. Ele fala da grande tribulação, o princípio das dores. Antes do versículo 29, ele fala especificamente da vinda dele. E aí, no final do capítulo 24, então, Jesus começa o sermão dele, falando que ele voltaria, tudo que iria acontecer para que ele voltasse. No final do capítulo 24, e segue para o capítulo 25, Jesus vai contar algumas parábolas, algumas histórias simples, para que colocar os discípulos em alerta sobre a necessidade de estarem preparados para a volta de Jesus. Jesus enunciou algumas parábolas para preparar os discípulos e para nos preparar para a volta dele, que é certa. Então, eu quero começar lendo a primeira das 3 parábolas que nós vamos pensar hoje. E nós vamos pensar, será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Será que você está preparado para a volta de Jesus? Começando com o versículo, agora sim, versículo 45 de Mateus capítulo 24. O versículo 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A primeira história que Jesus conta, e é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, é: você está preparado para que Jesus volte antes do esperado? Porque é isso que essa parábola diz. Para uma volta repentina, para uma volta não esperada de Jesus. Você está preparado para que Jesus volte antes do esperado? É interessante que a parábola conta a história de 2 servos. O fiel, que aguarda o seu senhor, e o servo mau, que engana a si mesmo. O servo mau, ele é aqui no final da parábola condenado com os hipócritas. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Para a gente entender a história.
Eu trabalho muito com as crianças e é bom a gente contar a história, porque Jesus contou essa história. Então, 2 servos, o Senhor foi, viu que um se apresentava como alguém fiel, deixou sob a responsabilidade dele. Um servo ficou esperando o seu senhor fielmente, e esse outro que parecia ser fiel, mas era um danado, um hipócrita, um ator, de um falso. Esse segundo, ele falou, você quer saber? Meu senhor vai demorar, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, eu vou aproveitar as regalias que eu tenho, eu vou aproveitar toda essa questão. E esse servo mau, ele negligenciou aquilo que estava confiado a ele. E aqui o grande problema desse servo mau é que ele se apresentava como alguém que é fiel. Porque ele é chamado de hipócrita. Ele não era, e se a gente traz para o nosso contexto, ele não era alguém que estava, talvez, nas redes sociais, negando o evangelho, ou alguém que se declara ateu, ou alguém que vive conforme o seu coração e não está nem aí para isso. Ele era alguém que se apresentava como alguém fiel, em outras palavras, um religioso de carteirinha, que estava em todas as programações, que se apresenta à igreja, que vai aos cultos, mas ele não, de fato, é tudo fachada, e o coração não estava preparado para a volta do Senhor. Ele pensou que teria todo o tempo do mundo, esse servo mau, e ele viveu desregradamente. Ele espancou seus companheiros, ele se misturava com os bêbados e foi aproveitar. Mas o que aconteceu? O Senhor voltou antes do esperado. Porque esse servo mau, ele tinha um plano perfeito. Esse meu senhor vai demorar X tempo, então eu vou aproveitar até aqui, depois eu coloco a casa em ordem, quando ele chegar, está tudo certo. Mais ou menos igual quando eu era criança, que eu sabia que minha mãe trabalhava a tarde toda, ela deixava alguma tarefa de casa para fazer, vai lavar a louça. E aí dava tempo, né, de assistir uma sessão da tarde, minha mãe vai demorar, lá no final eu lavo a louça. E quando ela vinha mais cedo? Era choro e ranger de dente também. Mas ele estava preparado, ele não estava preparado para uma volta repentina. E quantas pessoas têm vivido hoje como esse servo mau? Gente que acha que tem todo o tempo do mundo, gente que acha que o nosso Senhor não voltará tão cedo, até crê que pode haver um Salvador, talvez ali, mas não se encontrou genuinamente com o Evangelho transformador de Jesus Cristo, mas até tem uma religiosidade, mas acha que tem todo o tempo do mundo, e aqui em especial essa palavra é aos jovens, que acham que compromisso sério com o Senhor Jesus é coisa para quem já está casado, gente que está mais velha. Eu tenho que aproveitar, porque afinal de contas, eu tenho muito tempo na minha vida, e o que eu vou? Eu preciso aproveitar. São pessoas que se declaram muitas vezes servas do Senhor, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem diariamente sem considerar Deus em suas vidas. Passam dias sem buscar a presença do Senhor, passam dias sem chegar à presença do Senhor em oração, devocional, diário, leitura da palavra. Gente que é considerada pelo próprio Senhor Jesus hipócrita. O servo mau da parábola espancava os seus companheiros e se entregava aos prazeres. Os servos maus dos nossos dias são pessoas que não têm Jesus como prioridade e negligenciam sua tarefa de cuidar das pessoas em amor. Isso é muito importante também. Tem muita gente que tem negligenciado o seu compromisso, muitas vezes assumido aqui, à frente da igreja, assume um compromisso de cuidar dos irmãos e tem negligenciado isso. Assume um compromisso, e aqui é uma palavra aos pais, assumem um compromisso aqui no batismo infantil, que pela fé dos pais, os pais assumem um compromisso de educar os seus filhos no caminho do Senhor, e aí no dia a dia, nada. E me perdoe a dureza da palavra. Mas o Senhor Jesus chama esses de hipócritas. Fazem um compromisso. Não, esse compromisso é da boca para fora. Mais do que isso, pessoas que não
assumem o seu dever e não cuidam bem dos seus pais. Quantos idosos, quantas pessoas que, principalmente nesse tempo de pandemia, quantas pessoas carentes, quantos filhos que não dão atenção devida aos pais. Meus irmãos, em nome de Jesus, se prepare para a volta do Senhor Jesus. Não que a sua presença no céu dependa disso, mas como aqueles que entendem de fato quem é o nosso Senhor. Então, que você seja encontrado fiel na sua tarefa de cuidar daqueles que estão perto de você, de cuidar da igreja. Porque tem muita gente hoje que está no discurso, eu não posso me envolver, está difícil, a pandemia, e aí isso se transforma numa muleta para escorar e para dizer que eu não faço, mas eu tenho a quem culpar agora. Então, por isso, se prepare para uma volta repentina do Senhor Jesus, ou se prepare diariamente para um chamado do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Isso tem uma das coisas que essa pandemia tem ensinado a todos nós, é como a nossa vida é frágil. Como a nossa vida é frágil. Giovanni Zardini, aqui no púlpito da igreja, de repente está internado. Eu imagino qual foi o sentimento que passou no coração dos irmãos. Aí saiu, glória a Deus. Aí internou de novo. Assim, agora... Mas ele está firme aí. Né? Glória a Deus por isso. Nossa vida é muito frágil. Esteja preparado. Que você não viva na hipocrisia, em nome de Jesus. Se por algum motivo, em alguma área da sua vida, você tem negligenciado as responsabilidades de cuidar do outro, se você tem negligenciado a busca de um servo fiel em detrimento de uma vida desregrada, em nome de Jesus é tempo de reavaliar, porque o Senhor Jesus voltará. Ou ele vai te chamar antes disso. E isso pode ser antes do que nós imaginamos. E aí o texto segue. Próxima parábola. E vai falar para uma volta. Se, em primeiro lugar, a primeira parábola que nós lemos fala de uma volta antes do esperado, essa segunda parábola, na sequência, vai falar sobre uma volta depois do esperado. Vamos seguir na leitura do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as 10 virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola aqui, muito conhecida, das 10 virgens, 5 levam o azeite suficiente para manter a lamparina acesa durante toda a noite. Lembrando que essa lamparina era uma lamparina não era a que eles usavam em casa, é aquela que era usada para caminhadas. Então ela tinha um reservatório menor e um pavio muito fino. Então era qualquer um que fosse prudente levaria mais azeite, mas 5 não levaram só o reservatório ali da lamparina, e outras 5 levaram. O noivo demorou mais do que esperado. Todas se cansaram, mas 5 não estavam preparadas. Veja, a primeira parábola diz de uma volta antes do esperado. Essa diz a respeito de uma volta
depois do esperado. A ideia central, eu sei que são muitas as possibilidades de interpretação, muitas as aplicações dessa parábola, mas eu queria trazer essa ideia central. A ideia de que as mulheres, as 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. As 5 que estavam preparadas, que perseveraram até a volta, até a chegada do noivo, elas entraram para a festa. As outras 5, não. Eu queria trazer isso para a nossa realidade, para aplicar na nossa vida. Na parábola das 10 virgens, as 10 se cansaram. O problema não é se cansar, porque eu tenho visto muita gente que vai indo, está há tantos anos na carreira da fé que vai cansando. Cansa talvez por conta da idade mesmo, do tempo. Talvez o cansaço vem porque a chama do primeiro amor já está apagada, e aí são pessoas que falam assim, nossa, mas quando eu era jovem eu fazia tanta coisa para o Senhor, mas agora eu estou tão cansado. Talvez é o sofrimento acumulado ao longo dos anos, e a pessoa vai ficando amargurada, cansada. E aquela sensação de quando é que Jesus vai voltar, porque eu não aguento mais essa vida. Ou talvez gente que está com a agenda tão apertada que está cansado de tudo. De tantos afazeres, uma agenda tão lotada que está cansado. Eu queria dizer para você, nessa noite, que chegou aqui ou está conectado aí na internet cansado, que olha para a sua vida e fala assim, nossa, não aguento mais. Quando é que Jesus vai voltar? Pensei que Jesus voltava antes. Né? Nossa, quando eu estava na juventude, a gente pensava que Jesus voltava antes do ano 2000. Não eu, né? Porque o ano 2000 era... E aí, já estamos em 2021, entrando em 22, pandemia, e nada de Jesus voltar. Meus irmãos, o problema não é se cansar, porque as 10 se cansaram. As 10 dormiram, pegaram no sono. O problema é não estar preparado. Porque quando a gente se cansa, a gente tem que buscar combustível para a nossa lamparina, é no Senhor Jesus. Você está cansado de orar? Você está cansado de orar? Então, ore para que o Senhor te renove. Essa é a saída. Meus irmãos, nessa segunda onda que nós tivemos, eu confesso que no mês de março, alguns dias eu fiquei cansado de orar, porque a gente orava por tanta gente, e na capelania do colégio são muitas famílias, e a gente orava, chegamos na lista de oração que a gente tinha, 28 pessoas entubadas, e a gente orava, e as pessoas iam morrendo, e vai dando aquele cansaço, aquele desânimo. E é nessa hora que a gente tem que chegar em gente que que ainda tem um fôlego, e falar assim, ora por mim, ora comigo. Eu estou cansado de orar, parece que o Senhor não está me ouvindo. Então, se você está cansado de orar, ore mais para que o Senhor te renove. Busque força na igreja, nos irmãos. Está cansado de meditar na palavra? Então, ore para que Deus te dê força. Busque ajuda. Busque um trabalho, busque a ajuda do pastor, de alguma liderança, de alguém que está caminhando na fé. Você está cansado de cultuar com os irmãos? Está cansado de ir à igreja? Busque no Senhor renovo, porque nós precisamos estar preparados, ainda que o Senhor Jesus tarde em voltar. Nós somos um povo que crê na perseverança dos santos, que aquele que foi salvo vai perseverar até o fim, mas nessa caminhada às vezes a gente se cansa, mas o Deus que te escolheu, Ele vai te ajudar a manter a sua fé preservada até o último dia. Então esteja preparado para o caso de Jesus demorar a voltar mais do que você espera. E por fim, a última parábola, prometo. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa última parábola muito aplicada na questão dos nossos dons, né, dos nossos talentos, das nossas habilidades, para serem aplicadas no serviço de Deus. E eu aqui, pensando no contexto que nós estamos meditando, eu quero amplificar o que é o talento. Porque o talento é uma medida de mais aproximadamente 35 quilos de ouro. E nós usamos muito com relação aos dons. Mas eu queria usar de maneira mais ampla tudo que o Senhor tem confiado a nós, incluindo a própria vida, devemos multiplicar. Porque, se por um lado precisamos estar preparados para uma volta antes do esperado, preparados para uma volta depois do esperado, nós precisamos ter uma vida de preparação. Vida de preparação é multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Aqui, 2, nós conhecemos bem essa história, a maioria de nós pelo menos. 2 servos multiplicaram o recurso do seu senhor. Um enterrou. Os 2 que multiplicaram foram abençoados e fizeram tudo para a glória do seu senhor. Aquele que enterrou o talento, que não multiplicou o que havia sido confiado a ele, esse sofreu as consequências do seu erro, da sua omissão. Então eu quero dizer para você, todo o nosso tempo precisa ser para a glória de Deus. Toda a nossa vida precisa ser uma vida de preparação, de estar preparado para essa volta, multiplicando aquilo que Deus tem nos dado. O talento não é só quando eu toco aqui na igreja, quando eu canto, quando eu prego, quando eu dou aula para as crianças. O talento é a vida, é você nas suas atividades diárias, é multiplicar o talento que Deus tem te dado, é considerar o Senhor em todas as suas ações, é viver uma vida de piedade, sabendo que Deus está em tudo. Deus não está só nas questões mais difíceis da vida. Deus não está só nas decisões mais difíceis que você toma. Deus não está apenas nas dificuldades que nós enfrentamos vez ou outra. Deus está presente em todas as questões da nossa vida e nós precisamos multiplicar a nossa vida. Tem uma história que diz que Lutero, certa vez, estava cuidando do jardim e alguém perguntou para ele: se Jesus voltasse agora, o que você faria? E aí ele diz: eu continuaria a cuidar bem do meu jardim. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo que Deus tem confiado a você é para você multiplicar na presença do Senhor. Porque essa é a vida de preparação. Talvez Jesus volte antes do esperado, ou Ele te chame antes do esperado, como Ele chama tantas pessoas, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Talvez a sua vida seja longa, talvez você vai desanimar na caminhada. Mas eu quero dizer que nós, todos nós, precisamos ter uma vida de preparação e estar preparado. Tem uma frase que diz
um autor diz que nós precisamos nos arrepender. Um dia antes da nossa morte, basta. Mas se a minha morte for amanhã? Queria aplicar para você que tem vivido conforme o seu interesse, conforme o seu nariz. Talvez se você está assistindo essa palavra e se você chegou até aqui, não desliga não. Saiba que Jesus, Ele é real. Só faz sentido viver porque sabemos que teremos uma vida eterna com Jesus. Só faz sentido viver. A nossa fé só faz sentido porque sabemos que um dia Jesus voltará. Ou se Ele nos chamar antes, nós nos encontraremos com Ele. E você que já conhece o Senhor Jesus, você que me assiste ou me vê aqui, que você se anime, que a sua vida seja uma vida de preparação para a volta do Senhor Jesus. Que no último dia da sua vida, e eu, no último dia da minha vida, que nós possamos ser encontrados fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, como bons domos, que sejamos, como diz o apóstolo Paulo, encontrados fiéis, como bons servos, bons dispenseiros daquilo que o Senhor tem confiado a nós. Então, se você que é pai, é mãe, cuide bem dos seus filhos, preze por ensiná-los os valores do Evangelho. Se você é um comerciante, um empresário, um profissional, seja qual for, da área da saúde, da área da advocacia, não sei, que você faça sempre da sua vida uma vida de preparação, que você sempre seja encontrado fiel como alguém que cuida do próximo, como alguém que está disposto a servir, como alguém que sabe que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor Jesus, e é por conta dele que nós temos a vida, e é para alcançar a vida eterna que nos está reservada, que nós vivemos. E eu queria deixar bem claro que ser encontrado fiel, estar preparado, não é porque a sua salvação dependa disso. Pelo contrário, nós fomos salvos pela graça, não nos custou nada, custou muito caro para Jesus. E quando nós entendemos essa realidade, nós vivemos uma vida de preparação em gratidão ao nosso Senhor que nos amou. Em gratidão ao nosso Senhor que nos amou. Voltando às histórias do começo, para encerrar, não é fácil estar preparado. Até esses homens e mulheres que foram mártires enfrentaram as suas dificuldades. Robert Samuel, condenado à fogueira, um dia antes de morrer, assim diz o livro de John Foxe, o livro dos mártires, diz que ele sonhou com o Senhor dizendo a ele: Samuel, anime-se e crie coragem, pois a partir de hoje tu nunca mais passarás fome ou sede. Está desanimado? Está cansado? Anime-se, porque a vida eterna que nos está proposta, nela nunca mais passaremos fome ou sede. Aquele grupo de homens e mulheres que foram divididos e foram questionados, uma das respostas que um dos grupos deu aos seus perseguidores foi: porque diziam, nossa fé não está construída sobre homens, mas sim sobre Cristo e a sua palavra segura. Que a nossa fé esteja construída sobre Cristo, porque Ele é o Senhor que nos confiou tantas coisas. E o Sr. White, o último da história, que foi condenado à fogueira, a caminho da fogueira, viu sua mulher e filhos aos prantos, sentiu uma punhalada no coração e as lágrimas banharam-lhe o rosto. Mas logo em seguida, aparentemente indignado com essa fraqueza, ele se sentiu despreparado. Ele estava tão preocupado com sua família. Mas logo em seguida, aparentemente indignado com essa fraqueza, passou a comportar-se como se estivesse muito zangado consigo mesmo. De fato, golpeando o peito com as mãos, dizia estas palavras: Ah, carne, tu queres me deter? Gostarias de triunfar? Com a graça de Deus, tu não terás a tua vitória.
E em seguida, avançou com entusiasmos e alegria e postou-se de costas para a fogueira. Ah, carne, tu queres deter a igreja do Senhor Jesus? Mas não, nós estaremos preparados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o preparo para vindas repentinas, para uma vinda tardia, que a nossa vida seja uma vida de preparação, porque isso é certo. O Senhor Jesus vai voltar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar essa verdade tremenda, a certeza de que um dia, seja pela tua vinda, seja pela nossa morte, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos servos bons e fiéis, que o Senhor nos encontre fiéis, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja com cada irmão, cada irmã, cada um sabe das suas lutas, das suas fraquezas, das suas incredulidades. Oh, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem trabalhado no meu coração, que o Senhor trabalhe na vida da igreja, essa certeza de que nós precisamos ter uma vida de preparo. O Senhor tem nos confiado a nossa vida, o nosso tempo, para que vivamos para a glória do Senhor, para que multipliquemos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a aproveitar bem o tempo, a remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Ajuda a tua igreja, Deus, a não desperdiçar oportunidades de pregar a palavra, de ser testemunha na vida de alguém. Deus, abençoe a tua igreja que se reúne aqui, para que os irmãos e irmãs, Deus, não sejam omissos em suas tarefas diárias de cuidado com o seu semelhante, sejam aqueles que são da nossa família, sejam aqueles que estão na nossa igreja, sejam aqueles que estão no nosso local de trabalho, que enquanto, Deus, servos do Senhor, possamos cuidar daqueles a quem o Senhor tem nos confiado, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que tenhamos, Deus, a convicção que o Senhor vai voltar e que possamos viver essa vida como se fosse o último dia antes da volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as ilusões, que as distrações desse mundo não furtem do nosso coração essa certeza tão maravilhosa de que o Senhor Jesus voltará e nos levará para uma vida eterna, onde todas as dores, todas as fraquezas, todas as dificuldades terão um ponto final, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe assim e que essa palavra encontre abrigo em cada coração, para a honra e glória do Senhor Jesus, é que eu oro. Amém.